participação que nós apresentamos hoje em aula da matemática, o professor Alexandre Schumann de Araújo, né? Do Departamento de Física. E o título da palestra está aqui, né? Velocidade da luz e simultaneidade, as bases da relatividade restrita. Né? O senhor Alexandre nasceu em Floreal e um dia mudou para a cidade. Lavei os pés e fui para a cidade. Isso. Ensino fundamental e médio, acredito que você foi lá em escolas públicas. Pública até o colegial e no colegial física particular. Depois a graduação já foi para o Instituto de Física de São Carlos, na USP, né? E lá ele gostou. Fez o mestrado, doutorado, né? No Instituto lá. Isso. 2 anos de pós-doc lá também. Pós-doc. E 13 anos lá. Quanto? 13 anos em São Carlos, né? E está no IBILS desde 2011, né? Como eu disse, no Departamento de Física, aqui dando aula, orientando, já orientou mestrado, né? Está orientando agora mestrado, doutorado. E tem a participação importante no GAMAT. Não sei se você quer falar um pouquinho de passagem sobre o GAMAT, né? O pessoal às vezes não sabe. Astronomia que inclusive surgiu na matemática, chama GAMAT, porque é grupo de astronomia e matemática. E não sei não, hein, Léo? Ele tá piscando demais. Vai dar certo. Aí, e aí, então, o professor Masayoshi, que iniciou aí o GAMAT, né, em 2009, e aí ele se aposentou aí, eu acho que no ano passado, retrasado, são 2 anos, e nesse momento ele passou aí o bastão para o Elcio, lá da física, né, do grupo, e como eu estava com outros projetos de extensão, falou comigo se eu podia coordenar o projeto, então está aí com o GAMAT, que nasceu aqui na matemática. E aí agora, como tem gente de todos os lados, inclusive da tradução, letra no grupo, da biologia, então agora a gente está usando o nome de Grupo de Astronomia do IBILS, certo? Mas o GAMAT, certo, está a matemática ali. E quem quiser, quem estiver interessado, é só participar, tem grupo no Facebook, e tem uma rapaziada aí da graduação que está atuando aí, está bem legal, tem o Cine GAMAT, a gente tem a Hora da Astronomia também, certo? Que é meio que um irmão da Hora da Matemática. Que dia que é? É de quinta-feira, das 6 às 7. 6 às 7. É. Mas não bate, De quinta, não das bate. 6 às 7, a cada 15 dias, na sala 10. Então aí, quem quiser, tá convidado. A gente tá espalhando coisa aí pelo campus e tal. E aí aproveita também e fazer convite aos professores de matemática, fala lá pra gente. Tem um professor que trabalha com singularidades aqui, né? O João Charles, o professor Clotilde. Fala sobre singularidade. Uma hora de... Então, a área dele. A minha área? Exatamente. Apesar de eu hoje estar falando sobre a parte mais bem teórica da física, né, que é relatividade, que é que eu ministro essa disciplina, certo? Mas eu trabalho com simulações computacionais de sistemas biológicos. Tá? Então a gente faz simulação de sistemas moleculares biológicos. Então faz simulação de dinâmica molecular, de sistemas líquidos, de proteínas, sistemas com bicamadas lipídicas, né, que é o modelo da membrana biológica. Então a gente faz simulação computacional desse tipo de sistemas. Certo. Ainda tem aluno da matemática, formado em matemática, que vai fazer mestrado? Está difícil agora? Que Já antes tivemos. Aluno da matemática, terminava a graduação, fazer mestrado, doutorado na física, mas agora não... Quando a gente não tinha o curso de graduação, me fala, o nosso ano de pós-graduação era basicamente dos outros departamentos, e muitos da matemática. E agora está mais aliado, ser mais o pessoal lá da física mesmo. Não sei se é porque o pessoal de fora acha que não dá certo, vai lá para os físicos aqui. Mas parece que mudou. Mas o pessoal lá lamenta isso ter acontecido, porque me contam que era bastante interessante o pessoal de matemática, da biologia, da computação ali na pós-graduação, enriquecia. Agradeço a sua presença. Jovem professor de Wilson. Os alunos vão fazer física, quem já não está fazendo, né? Esse rapaz é mesmo. Agradeço a sua presença e vamos então ver. Vamos lá. Atividade. Será que isso vai funcionar, hein? Bom, ó, Léo, fica esperto aí. Qualquer coisa você corre aqui, ó. Bom, pessoal, o que eu vou falar para vocês hoje,
que é uma parte de uma das teorias que eu coloco como uma das 5, dá uma moral, uma das 10, estou falando, maiores descobertas da humanidade, certo? Eu considero a teoria da relatividade como uma das 10 maiores descobertas da humanidade, com fogo, com a moda, teorema de Pitágoras, essas coisas todas, sem dúvida, certo? O nosso mundo moderno só existe porque alguém descobriu a teoria da relatividade, tá? E a teoria da relatividade ela está embasada nos conceitos de simultaneidade que depende de como a gente trata, depende de como ondas eletromagnéticas, que é a luz, se propagam, tá? Então, o que eu vou falar para vocês hoje é uma partezinha interessante de como que a velocidade da luz influencia no conceito de simultaneidade e porque isso é a base da teoria da relatividade. Em meados do século XIX, né, 1850, 1870, a física era vista como uma área que estava fechada. Os caras falavam o seguinte: a mecânica Newton já destruiu, a termodinâmica todo mundo já carnou, os caras lá, Joule, também já está fechado. Tá? O eletromagnetismo, o Maxwell estava tirando do forno. Tá? A mecânica estatística, o Boltzmann já tinha certo fechado. Então a física é uma área que está fechada, morta, a gente explica tudo, a gente sabe tudo, somos os fodas. Como sempre, tá? Quem pensa dessa forma cai do cavalo. Porque o que acontecia? Eles falavam que a física estava fechada, a não ser por alguns probleminhas aí exóticos, certo? A gente não consegue explicar direito como é que a luz se propaga no vácuo, como que a gente explica o perfil de radiação do corpo negro, mas isso é detalhe, o resto, olha isso aqui, a gente sabe tudo. Dentre outros problemas que eram considerados exóticos e que a física clássica não explicava, foi que, da forma como se explicou esses probleminhas exóticos, que surgiram os dois grandes pilares da física moderna, que é a relatividade e a mecânica quântica. Tá? Eu não tenho nenhum tipo de pudor em dizer que o nosso mundo de hoje seria como a Europa no meio do século XIX, se não fossem essas duas descobertas da humanidade. Tá? Tudo que a gente tem hoje aqui depende de alguma forma da teoria da relatividade e da mecânica quântica. Celular, certo? Dispositivos computacionais, as máquinas que cortam essas madeiras aqui, isso deveria ser feito na mão, essas lâmpadas, tudo que a gente tem aqui depende dessas duas descobertas da humanidade. Eu acho que existem outras muito importantes, certo? Mas se não fosse essas duas, a gente não tinha isso hoje. A mecânica quântica e a teoria da relatividade. A gente vai focar hoje na teoria da relatividade, e esse cara vai ficar piscando assim mesmo, porque eu não sei. Tá, mas tudo bem. A teoria da relatividade foi uma teoria que foi desenvolvida por vários pesquisadores, certo? Lorentz, Minkowski, Planck ajudou, mas quem é a cara da teoria da relatividade é o senhor que está na foto, Albert Einstein. Tá? Por que ele é o cara? Certo? Alguns dizem que é pura propaganda. O pessoal precisava de ter um foto, certo? Outros dizem que ele copiou muita coisa, certo? Mas todo cara de expoente tem esse tipo de lenda em torno, tá? O que a gente sabe é que o Einstein publicou 2 artigos, um em 1905 e um em 1915. O artigo de 1905 mostrou para a humanidade pela primeira vez as bases da teoria da relatividade restrita, certo? E o artigo que dá conta, que descreve o comportamento de sistemas físicos em referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São sistemas que não estão acelerados,
que tem velocidade constante. A teoria da relatividade geral, publicada em 1915, dá conta de descrever sistemas referenciais inerciais, não inerciais, que são os sistemas acelerados, e a gravitação. Tá? Com isso, o Einstein reescreveu toda a física da época, a física clássica, certo? Moldando essa física, generalizando a física, de forma que explicava todos os problemas de antes e aqueles probleminhas exóticos que ninguém explicava. A teoria da relatividade é mais do que comprovada experimentalmente, e é impressionante o fato de alguém ter pensado nela antes de se comprovar experimentalmente. Dizem que a boa teoria é essa, né? Que o cara faz a teoria e depois comprova experimentalmente. Dizem que é fácil, fácil. Você ter dados experimentais e fazer uma teoria em si, tá? Mas não. O caso da relatividade é o contrário. Todos os experimentos feitos até hoje, nenhum deles conseguiu refutar a teoria da relatividade. E dizem que esse cara aqui falou ou perguntaram para ele, porque na teoria da relatividade, muitas grandezas, certo, são relativas, depende do referencial onde você está, certo? Se você tem, por exemplo, um corpo se deslocando, dependendo do referencial, a velocidade dele muda para você. Então é relativo ao referencial que você está, tá? Você é um relógio, certo, que está parado para você, ele anda num certo ritmo, diferente do ritmo que ele anda para alguém que está em deslocamento. Então o tempo passa a ser relativo também. Tá? Então chegaram a temperatura de um corpo, certo? A teoria da relatividade diz que a temperatura de um corpo muda conforme, certo, o observador. Se eu estou parado com relação a esse corpo, eu meço uma temperatura, e se eu estou me deslocando com relação a esse corpo, eu meço outra. Então, o pessoal era tentado a perguntar para ele se tudo no mundo é relativo. E ele respondeu que não. Nem tudo no mundo é relativo. Nem tudo no universo é relativo. Certo? Existe uma única coisa que é absoluta nesse universo. Segundo a teoria dele, que até hoje ninguém conseguiu refutar. Isso aí eu vou responder no meio da apresentação. Antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma... Eu vou tentar falar aqui, certo? Quando é meia hora, né? Para não ultrapassar, né? Certo? Tem que, né? Não pode passar da série. Eu vou tentar passar aqui as ideias, certo? Básicas, em meia hora, certo? Então, eu vou tentar resumir e simplificar o máximo possível. Então a gente começa o seguinte, como que a física clássica descreve, certo, sistemas físicos em dois referenciais diferentes? O que são dois referenciais diferentes? Tá? Imagina que a gente tem uma estrada, essa estrada aqui. Tá? Sumiu. Tá. Ele volta. Tá bom. Vai para. Nércio de Godoy. Ó, aqui, ó. Aqui a gente tem o seguinte. Como que, dependendo do referencial, até perdi. Dependendo do referencial, como que a física explica e descreve os sistemas. Então vamos imaginar que a gente tem um referencial que é esse cara aqui, ó. Vou chamar ele de X. O referencial é um cara parado com uma fita métrica na beira de uma estrada. Tá? E o outro referencial é esse carrinho azul andando junto com esse carrinho vermelho. Certo? Vamos voltar aqui e vocês vão ver. Certo? O outro referencial está andando com velocidade constante. Como é que o referencial, o carrinho azul, vê o carrinho vermelho? Parado. Está parado. Para quem está no carrinho azul, o cachorro está parado. Certo? Como é visto o cachorro pelo cara que está na beira da estrada? Em movimento. Vê? Está em movimento. Então, num referencial, o carro está parado, no outro, o carro está em movimento. Como pode isso? Vocês já estão vendo que
mesmo na física clássica, a ideia de movimento absoluto já não existe. Não existe alguém que está... Todo mundo está aqui, está parado. Só que o planeta Terra está andando 30 mil quilômetros em volta, só que ele está parado, está andando. Então, isso é relativo. Certo? E como é que a física clássica descreve, por exemplo, no referencial desse cara aqui, a posição do carro com base na posição dele no referencial do carrinho azul, que é o X', que eu coloquei. A gente usa um negócio chamado transformações de Galileu. Tá? E eu vou tentar explicar para vocês. E veja só, olha só. No referencial do carrinho azul, qual é a posição do carrinho vermelho? Vamos imaginar que a gente colocou a origem em cima do carrinho azul. A posição do carrinho vermelho em função do tempo é constante. Vamos imaginar 5 metros. Então o carrinho vermelho está a 5 metros do azul e eles andam juntos. Então, com o passar do tempo, no carrinho azul, o cara que está no carrinho azul fala, ó, esse carro está parado a 5 metros de mim. Certo? E com relação a esse cara aqui, esse cara não. Esse cara aqui vai falar o seguinte, ó, o carro está a 5 metros do outro, só que conforme o tempo passa, ele anda uma distância que é V vezes T. Por que V vezes T? A gente sabe, né? É, V é coisa básica, delta S sobre delta T, né? Então, se eu passo aqui multiplicando, o quanto o carro anda, se ele tem velocidade constante, é V vezes T, a velocidade, o tempo. Então, esse termo aqui é o quanto de distância que o carro andou, certo? Nesse referencial. Então, eu tenho uma expressão que me dá a posição do carro em função do tempo e em função da posição dele no referencial com linha. Então, eu ligo os dois referenciais. Eu posso também falar, ou escrever a posição do referencial com linha, em termos da... Se eu passar esse cara para cá, fica x menos vt, é igual a x'. Então, o que vai dar? Vai dar um valor constante, porque esse x de t varia com o tempo. V vezes t varia do mesmo tanto. Então, vai dar um valor constante. Isso aqui chama transformações de Galileu. E leva o valor da posição de um corpo em função do tempo, medido num referencial, em outro referencial, que está a uma velocidade v desse referencial. Tá? E o tempo? O Newton disse o seguinte, que o tempo absoluto matemático, certo? Eterno, imutável, não sei o quê, certo? O Einstein, a física clássica, tem o tempo como algo que existe por si só. O tempo passa do mesmo jeito e não importa o que está acontecendo. Então a transformação de Galileu diz que o tempo no referencial do cara que está parado é o mesmo tempo no referencial do cara que está andando. E isso era válido. Era válido por quê? Porque isso foi desenvolvido no mundo médio, que a gente é medíocre. A gente é medíocre. Porque a palavra medíocre vem de médio, né? Então o nosso mundo é médio. O nosso mundo é um mundo nem das coisas muito pequenas como um átomo, nem muito grande como uma galáxia. Nem muito parada quanto uma pedra, um vidro que escorre, certo, 1 centímetro a cada 1000, nem velocidade da luz. A gente vive no mundo médio. Nesse mundo médio, essa expressão aqui vale perfeitamente em cima da pinta. O tempo aqui é tempo lá e acabou. Só que a coisa muda quando você sai da caixinha. Você está entendendo? Na hora que você sai desse mundo médio onde a física clássica foi desenvolvida. A física moderna apareceu quando começou-se a ter à disposição recursos tecnológicos, começaram a conseguir explorar esses mundos além da nossa mediocridade. O mundo do subatômico, o atômico, o mundo das galáxias e dos planetas, certo? Quando esse mundo começou a aparecer, a física dos nossos medíocres não conseguia explicar, porque ela servia aqui, mas não servia lá. Tá? Então vamos lá. Essas são as transformações de Galileu, são transformações clássicas que levam um referencial no outro. E olha que coisa interessante, quando você usa essa transformação de Galileu, olha o que acontece. Ó. Então a gente diz o seguinte, que x de t é igual a x' de t' mais v de t'. Faltou um linha aqui, mas como t é igual a t' nesse caso, aqui não tem linha, tá? Isso é a posição de um referencial, de um
de algum corpo do carro vermelho, no referencial e no outro, certo? Você liga os dois. Qual é então a velocidade, certo? A velocidade é dx dt, não é? Vamos derivar aqui. dx dt vai dar velocidade, e desse lado aqui vai ficar v' de t', e a derivada disso aqui é mais v. Vamos pôr v minúsculo, né? V minúsculo, tá? Então o que a gente tem? A gente tem a expressão de velocidade relativa que a gente usa normalmente. O que é? Que para esse cara que está parado, a velocidade do carro vermelho é a velocidade do carro azul mais a velocidade entre eles. A velocidade do carro. A velocidade do carro vermelho para esse cara é a velocidade do carro vermelho para o carro azul mais a velocidade entre ele e o azul. Como o vermelho está parado com relação a azul, a velocidade do vermelho é com a velocidade do azul. Entenderam? De novo. A velocidade, aquilo ali diz que a velocidade que esse cara vê do carro vermelho é a velocidade do carro azul, o carro do vermelho visto pelo azul, mais a velocidade do azul com relação a ele. Como a velocidade do vermelho com relação ao azul é zero, então esse termo aqui é zero, a velocidade do vermelho é a velocidade do carro azul com relação a ele. Tá? Vamos lá. Então isso aqui é a expressão para velocidade das transformações de Galileu. Se eu derivo de novo isso aqui do tempo, d dt e d dt aqui, certo? Então aqui eu tenho a aceleração no referencial sem linha, que é o do cara parado, é igual a aceleração no referencial com linha, derivada de uma constante zero. A aceleração no referencial, a aceleração do carro vermelho no referencial do carro azul é o mesmo que a aceleração vista do carro vermelho no referencial do cara na beira da pista. Isso significa que se uma força aplicada no carro vermelho e uma força aplicada, se a gente tem que a massa nos dois referenciais é a mesma, tá? Então a gente tem que, independente do referencial que eu estou, se ele está parado ou andando com velocidade constante, uma força aplicada em um é igual a força aplicada no outro. E isso é a base do princípio da relatividade. O princípio da relatividade sempre existiu na física. O princípio da relatividade sempre existiu na física. O princípio da relatividade sempre existiu na física clássica. E ele diz o seguinte: o princípio da relatividade diz o seguinte, que é impossível você detectar, por meio de experiências físicas, se você está parado ou andando com um movimento retilíneo uniforme. É impossível. Pense você, certo? Jogando tênis, certo? Dentro de um navio sem janelas. Você tem uma quadra de tênis dentro de um navio sem janelas. Se você está parado com relação ao porto, ou se deslocando em águas calmas com uma velocidade constante, o seu jogo de tênis vai ser a mesma coisa. Você não vai conseguir ver uma diferença no comportamento da bolinha. Igual você está dentro do carro, seu carro está andando com velocidade constante, você joga uma pincel para cima. Ele vai subir e descer. Se você pendura uma coisa pendurada, ele vai ficar parado. Então, se você está em movimento retilíneo uniforme, todo o sistema físico se comporta como se você estivesse parado. Na verdade, é porque o conceito de parado e em movimento retilíneo uniforme não existe. Depende, parado com relação a quem? Eu estou parado com relação a vocês, não estou parado com relação à Lua. Certo? Nós estamos parados com relação, sei lá, você está no ônibus. Você está no ônibus. Essa é a mais legal. Você está no ônibus em pé com uma bola de tênis na mão. Quicando ela aqui, ó. Você só está olhando para o chão, andando em velocidade constante. Para você, essa bola está quicando sempre no mesmo ponto. Você fala assim, se eu colocar a minha origem aqui em cima de mim, ela está quicando 20 centímetros para frente e o ônibus está andando. Não esses ônibus de tem jeito, certo? O ônibus está Sem se furar. Mas quem está de fora, olha só, quem está de fora no referencial da pista, a bola quica em um monte de lugar, certo?
você vai falar, quais as coordenadas dos pontos onde a bola quica? Ah, é 10, 20, 30, vai para o cara que está lá dentro, é 20, 20, 20, 20, 20, certo? Então não tem como você distinguir isso. E esse é o princípio da relatividade. Sempre existiu na física clássica, tá? Também na física clássica. Mas ele vale, também na relatividade, vale para materiais inerciais, que são o quê? Tem a velocidade constante. Para referenciar acelerado, isso já não funciona. Olha só isso aqui, ó. A gente tem um carro, certo? Fazendo uma curva, com uma fita cassete em cima do painel. Vocês já viram uma fita cassete ou não? Tem gente que já viu. Eu já vi, mas tem gente que não viu. Você nem sabe que é uma fita cassete. Tem gente que não conhece. Não, tem quem não conhece. Então põe o celular em cima do painel. Tá? Então um passarinho em cima da árvore, vendo esse cara fazer essa curva. Quando esse cara faz essa curva, ele já não é mais um referencial inercial. Ele está sendo acelerado, porque ele tem uma aceleração centrípeta, certo? Então ele está fazendo um movimento circular. Tá? Então, o que é? Ele já é um referencial inercial. O princípio da relatividade já não funciona para ele. Olha só. O passarinho vê o quê? Vê o carro fazendo a curva e vê a fita seguindo em linha reta por inércia, como deveria ser. Por quê? Porque a força está atuando em cima só do carro, certo? E a fita vai e sai pela janela por inércia. Quem está dentro do carro, o que vê quando faz a curva? Vê a fita sair voando pela janela como se fosse puxado por uma força invisível. No referencial do carro parece uma força que ninguém consegue explicar. No referencial do carro tem uma força que age para lá. No referencial do passarinho não tem força nenhuma. Então está vendo que o princípio da relatividade já não vale mais. Certo? Isso aqui, ó, já não é. Num referencial tem, no outro é zero. Então o princípio da relatividade vale para sistemas referenciais inerciais. Tá? E, inclusive, na física clássica. Tá? Na mecânica, no caso. O princípio da relatividade, na verdade, ele deve valer, ou ele é aplicado para todas as áreas da física, inclusive para o eletromagnetismo, a eletrodinâmica, que explica o comportamento de cargas e ondas eletromagnéticas. Tá? A eletrodinâmica explica o comportamento dessas ondas eletromagnéticas, que é a luz, inclusive explica, e esse eletrodinâmica foi desenvolvida pelo Maxwell, inclusive chega a uma velocidade para a luz do vácuo. Tá? Os caras falam o seguinte, a luz, o eletrodinâmica diz o seguinte, eletromagnetismo. A luz é uma onda eletromagnética, é uma onda gerada por campos elétrico e magnético que se autoalimenta e que se desloca no vácuo com uma velocidade que é dada por raiz de μ0 vezes ε0, normalmente chamado de c. Essa velocidade é 300 mil km por segundo, a velocidade da luz, no vácuo. Tá? Quando Maxwell veio com essa história de onda se propagando, lá em 1850, os caras falaram assim, toda onda que a gente conhece se propaga através de um meio. A voz precisa de, no ar, no vácuo, não tem voz. A onda de terremoto, então tem que ter uma terra aqui, certo? Toda a onda do mar precisa da água, sem água não tem onda do mar. Toda onda tem que ter um meio, certo? Toda onda tem que ter um meio para se propagar. E a luz, como é a onda, não vai ser a linda, bonita, sem meio, certo? Não, lógico que não. Precisa de um meio. E os caras na época não conseguiam imaginar, não tem que ter meio. Não, tem que ter um meio. Tem que ter um meio. E os caras não conseguiam. Veja só, não é para se criticar os caras, se inventar o tal éter luminífero. É difícil criticar o cara, porque pô, os caras tudo dá certinho, tudo dá bonitinho, tudo funciona, tudo legal. E vem um Zé Ruela que vem falar que, pô, agora isso aqui anda sem meio. Não, não, certo? Não. Então os caras chegaram e falaram assim, bom, se a luz é uma onda, tem que ter um meio. Que meio é esse? É um tal éter luminífero, certo? Que era um negócio que envolvia tudo no universo. Tudo. Você estava respirando, ele está aqui entrando, aqui, passando por dentro da gente, por todo lado. Certo? Certo? E ele tinha umas características interessantes, porque veja só, o som, toda onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, e a velocidade de propagação dela no meio é maior quanto esse meio. Então quando você tinha C igual a 300 mil, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo,
Para chegar numa velocidade dessa, esse éter devia ser muito rígido, para conseguir chegar numa velocidade tão alta para a propagação de uma onda. E ao mesmo tempo ele tinha que ser viscosidade zero. Pô. Por quê? Porque os planetas estavam todos circulando em torno, dentro desse éter. Se ele tivesse viscosidade, a energia translacional ia se perdendo por atrito e os planetas caíam no Sol. Certo? Então veja só um negócio que é super rígido e um pouco viscoso. Como é que é isso? Não sei, está em todo lugar. Entra para tudo quanto é buraco. Então, tiveram essa ideia do éter luminífero e a luz tem que se propagar nele. Tá? E os caras então falaram, então beleza, vamos detectar esse negócio. Se a Terra está andando em volta do Sol, certo? E esse éter permeia todo o universo, em algum momento a Terra está andando com velocidade relativa a esse meio. E esse é o meio que a luz se propaga com velocidade c, só nesse meio, e mais nenhum outro. Então se a luz se propaga com velocidade c nesse meio, com aquela expressãozinha aqui, ó, com essa aqui, eu consigo então detectar uma variação da velocidade da luz conforme para que lado eu estou andando com relação a esse éter. Se eu estou andando de encontro, certo, e eu mando a luz para lá, ela vai andar mais devagar, porque, certo? Se eu estou andando contra e mando a luz para lá, ela vai andar mais rápido. Então eu tinha que medir uma variação da velocidade da luz conforme o nosso deslocamento com relação a esse éter. Aí os caras propuseram um experimento que é chamado de experimento de Michelson-Morley, que eu vou falar no próximo slide. Mas quando eles viram esse negócio do éter, e viram a eletrodinâmica, e viram a transformação de Galileu, eles chegaram à conclusão que tinha três situações possíveis de acontecer, tá? E eu acho que eu não vou terminar nessa 7. A mecânica do Newton e as equações de Maxwell estão tudo certo, só que o princípio da relatividade não se aplica a todas as leis, certo? Então existe um referencial onde a velocidade da luz é c e todas as outras é diferente. Então a velocidade da luz não é um princípio elementar da física, tá? Isso não era nenhuma tragédia. A onda sonora também é assim. Ela se propaga com 330 metros por segundo com relação ao ar que ela se propaga. Se eu estou andando com relação a esse meio, ela é maior ou menor, certo? Tá? Não era nenhuma tragédia. Mas se isso fosse verdade, a gente tinha que detectar o tal éter com esse experimento que vê a variação da velocidade da luz. Uma outra possibilidade é que o princípio da relatividade se aplica a todas as leis físicas e a mecânica do Newton está certo, mas as equações de Maxwell estão erradas. E o terceiro caso é quando você tinha que o princípio da relatividade se aplica a todas as leis físicas, as equações de Maxwell estão corretas e a mecânica de Newton está errada. Então vamos na primeira. Temos que detectar o éter. Os caras fizeram um experimento chamado experimento de Michelson-Morley. Como é que é esse experimento? Esse experimento é o seguinte. Você tem uma fonte luminosa, certo? Que manda uma luz coerente. Ela é dividida em dois feixes perpendiculares que refletem espelhos, voltam a esse... É um espelho semi-refletivo, né? Ele reflete uma parte e passa a outra parte. Na hora que a luz volta, ela se une e vai para o detector, tá? Eu não sei se é esse detector ou se é a fonte, não importa. Tá? Vai para o detector. O que acontece? Essas distâncias aqui, essa e essa, não são exatamente as mesmas. Então, se elas são diferentes, se a diferença de tamanho entre esses caminhos for um número inteiro de comprimentos de onda, você tem um máximo de luz, porque as duas ondas, certo, se somam. Se ela é meio comprimento de onda, tem uma onda assim e a outra assim. Então você soma as duas, dá zero, então você tem um risco preto. Então você vê um parâmetro de franjas, esse experimento de interferência, certo? Que é assim, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Você vê isso no experimento. Isso independe de éter, de tudo, certo? O que os caras falaram foi o seguinte: se eu tenho um éter e esse éter, vamos supor, está correndo nessa direção aqui. Então a gente está se deslocando com relação a ele de forma que é como se ele passasse como um vento, assim, ó, para lá. Se é assim, a velocidade da luz nesse sentido aqui é dada por uma expressão. No sentido perpendicular é dada por outra expressão. E não tem problema que é dado por uma expressão ou outra. A gente vai ter isso aqui de qualquer forma. Acontece que se eu virar esse experimento de 90 graus,
esperado que essas franjas, porque aí você põe esse braço, agora vai ficar perpendicular e esse braço vai ficar, deixa eu virar para lá, né? Vai ficar perpendicular e esse braço vai ficar paralelo. Então você ia ver um movimento dessas franjas, que a gente vai ver aqui, ó, quer ver? Se eu rodar aqui 90 graus, olha aqui essas franjas, ó, o vermelhinho está aqui, ele vai passar para o lado de lá, e aqui também mexe. Tá? O que ele ia ver? Ele ia ver um movimento, ó, das franjas. Se eu rodasse 90 graus, certo? Então a gente ia ver o quê? Tem uma referência aqui. Você ia girar o negócio e olhando lá no buraquinho aqui do outro lado. Certo? Aí você ia ver o negócio mexer. Os caras tinham toda a tecnologia para detectar movimentos de 1/20 de franja. E os caras fizeram experimentos de 1881 até 1900 e tanto, esse experimento aqui. De várias formas, usando os braços gigantes de quilômetro e tal. E o que os caras mediram? Isso aqui? Não. Os caras, na verdade, viram isso aqui, ó. Esse é o esperado, certo? Agora, o verdadeiro. Os caras rodavam o negócio e nada acontecia, não mudava. A luz, certo? A luz não se comportava de forma diferente se ela andava a favor ou contra, ou perpendicular ou paralelo ao éter. Na real, o negócio é que não tem o éter. Não tem o negócio. Não tem. Os caras inventaram isso aí porque eles não conseguiam pensar além, certo? Lógico, eles estavam ali naquele mundo. Como é que é? Você abrir a cabeça, hoje é difícil, quanto mais lá atrás, certo? Os caras não detectaram nada nisso aqui. Então, aquela primeira... aquela primeira das nossas possibilidades, que eram a mecânica do Newton e as equações de Marx, deu certo, mas o princípio da relatividade não se aplica a todas as leis, tem que ter um referencial absoluto, que é o éter, que é a luz que eu bato no sei e tal, não sei o que lá. Esse aqui já era. A segunda possibilidade é que o princípio da relatividade se aplica às leis físicas, a mecânica do Newton está certa e as do Maxwell estão erradas. Um monte de gente fez um monte de teoria e ninguém conseguiu mostrar que o Maxwell estava errado, e isso também ficou para trás. Quem pagou o pato? O Newton, coitado. Um dos maiores de todos os tempos, certo? A culpa não é dele, certo? Ele morou lá, viveu lá 1600, também, o que queria fazer? Ele explicava o mundo dele. Quem pagou o pato foi o Newton. A mecânica do Newton, a física clássica, foi reescrita, certo? Quem reescreveu foi vários e com o expoente o Einstein, tá? Com um deles o Einstein. Então, como é que o Einstein, veja só, por isso que eu falo que são das maiores invenções, será que é invenção descoberta? Sei lá. É um negócio sensacional, porque na verdade o cara baseia uma teoria super complexa em um postulado. Na verdade são dois, mas esse já existia, que é o princípio da relatividade restrita, certo? Isso já existia antes, ele inventou só um, que é o próximo. As leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. É a ideia do tênis dentro do navio, certo? Isso já existia. E ele... É verdade, isso não importa, não existe. É isso aí, pronto. E o que ele falou que é o principal da palestra, e o que ele falou que é o único postulado que ele, vamos dizer, inventou, é o seguinte: a velocidade da luz é constante em todas as direções, em todos os referenciais iniciais e é independente do movimento da fonte. Então o que é? Se os meninos da engenharia que eu dou aula veio perguntar: não, professor, estou brisando aqui. É o seguinte, se eu estou com a velocidade da luz e ligo uma luz, qual a velocidade da luz? Eu falei, não, você está. Primeiro que você não consegue chegar na velocidade da luz, mas então uma vez que você está a metade da velocidade da luz, você liga a lanterna, para você a luz se desloca com velocidade C, 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Aí se alguém está de fora vendo o cara passar e vê a luz que ele emitiu, para esse cara que está de fora, a luz também tem velocidade C. Para qualquer referencial, a luz no vácuo se desloca com velocidade 3 vezes 10, 300 mil quilômetros por segundo, independente do referencial. Isso é um negócio absurdo. Diga. Mas se fosse possível andar a velocidade da luz, aí como ficaria? O problema é que, na verdade, é impossível porque para você colocar um pedaço de matéria à velocidade da luz, você tem que gastar uma energia infinita. É infinita, então você não consegue, certo? Não, mas teoricamente, não tem... Quer dizer, não vale para a velocidade da luz, não vale. Algum pouco para a velocidade da luz não vale. É porque a única coisa que se desloca a velocidade da luz é a luz. Tá. Então, e complica porque a luz também não tem massa de repouso. Ela não tem massa, a luz não existe parada. Não existe um fóton parado, não tem.
Então, seria uma coisa assim, um corpo que desloca a velocidade da luz vira luz. Tem que virar luz. Pode ser. Você pode fazer uma conversão, tipo a bomba atômica, certo? Converte massa em energia. A energia gerada pela massa se desloca energia luz com velocidade da luz. Pode ser. Só que aí você perde esse conceito, por exemplo, de velocidade, sei lá, que você extingue a massa. Você vira, a massa vira energia, tá? Então o que acontece? Isso é uma coisa maluca, porque você diz que a luz é sem em qualquer referencial. Fala, mas o cara está andando a metade da velocidade da luz, e para ele a luz está andando a 300 mil km, para mim também, mas não pode. Eu medi. Então o que acontece? É o preço. Eu falo para os alunos, tudo nessa vida tem um preço. Tudo nessa vida tem um preço. Então você fala assim, a luz, a velocidade da luz é diferente, porque o tempo é o mesmo em todos os referenciais. Na hora que eu falo que, veja só, e não é uma questão de escolha, é questão de comprovação experimental. Na hora que eu descubro e falo, pô, a luz, a velocidade da luz é constante por qualquer referencial, eu mudo, eu bagunço tudo, é igual o cobertor curto, certo? Você cobre a cabeça, cobre o pé, alguma parte que está descoberta. Então, para você constata que a luz tem velocidade 100 em todas as direções, em todos os referenciais, você muda o seu conceito de tempo, de simultaneidade. Isso é foda. Olha só, o que acontece? Quando você diz isso, então aqui é a resposta à pergunta do Einstein, certo? Quando perguntar tudo é relativo, tudo não, certo? A única coisa que é absoluta nesse universo é a velocidade da luz no vácuo. Isso vale para qualquer referência. Você pode estar parado, você pode estar dormindo, você pode estar no foguete, você pode estar no avião, você pode estar no trem, você pode estar onde quer que você tiver, é C e ponto final, certo? Só que quando você fixa, é igual a história de que você fixa um ponto e o resto gira, você fixa nesse e o resto gira, né? Certo? Então, você fixa C, espaço e tempo já não é mais uma coisa. O espaço já não era absoluto. É a história da bola quicando. Mas o tempo era. Quando você fixa C, ferra o tempo vira relativo. Olha só, aí o tempo que você mede depende de onde você está. Aí complica, porque para entrar isso na cabeça da gente é complicado, tá? Então, qual seria o reflexo desse postulado, que a velocidade da luz é constante, para esse conceito de simultaneidade, de medida de tempo, certo? Não é para clicar, eu vou clicar. Veja só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês um programinha aqui que mostra isso aí. Mostra como é o comportamento. Será que ele vai mostrar? Vai. Por favor, mostra. Aí, isso. Olha aqui, ó. Olha só o que a gente tem aqui, ó. A gente tem um applexinho aqui que nos mostra o seguinte, inverso imposto. Isso aqui, deixa eu ver. A gente tem aqui dois referenciais que se deslocam um com relação ao outro com uma velocidade V, tal que, não sei se está vendo aqui, V, tal que V sobre C é 0,6. Então, a velocidade de um referencial com relação ao outro é 60% da velocidade da luz. É engraçado que agora ele está indo, certo? Agora está funcionando. Agora já faz tudo uma pita. É difícil os alunos entenderem porque eles falam assim, tem um referencial parado e o outro andando. Não existe isso. Não existe um referencial parado andando. Você tem um referencial se deslocando com relação ao outro. Naquele referencial quem está andando é esse. Certo? Então tem dois referenciais que se deslocam um com relação ao outro com 60% da velocidade da luz. O que acontece se eu tenho uma fonte de som ligada ao referencial Y', ligada a esse referencial, e que emite onda sonora em duas direções, tem dois detectores aqui. Tá? Olha o que acontece. No referencial Y', eu vejo o negócio andando, parado, porque a fonte está parada com relação ao referencial, e eu vejo esse outro referencial andando. Eu vejo a onda sonora chegar nos dois sensores ao mesmo tempo. Do outro referencial agora, no referencial onde esse é a fonte e os detectores estão andando. O que a gente vê? A gente vê isso. A gente vê nos dois referenciais que a onda sonora atinge os dois sensores simultaneamente. Então você vê que aconteceu a mesma coisa nos dois referenciais. Só que com a luz é diferente.
propaga no meio, certo? Então se eu estou parado e eu estou vendo, veja só, eu estou no meio, parado no meio, e eu vejo a luz andar aqui nas duas direções, tá? Eu vou ver ele atingir os dois caras ao mesmo tempo. Agora se eu estou vendo tudo, a massa de ar andando, para mim, a luz, o som que anda naquela direção anda mais rápido que nessa. Então ele percorre uma distância maior daqui para lá do que de lá para cá. Certo? Só que o negócio interessante é o seguinte. Quando você... é que está muito rápido. O que acontece? Esse cara aqui, ele anda um pedaço. E esse para trás... Quando esse cara emite a onda sonora, nesse tempo, esse cara anda um pedaço para lá e esse cara anda um pedaço para cá. Então, a onda sonora anda um pedaço aqui menor do que anda essa parte da onda sonora. Então, é como se a onda que vai para lá tem uma velocidade maior que a onda que vem para cá. E aí a gente vê as duas ondas atingindo os sensores ao mesmo tempo. O que acontece com a luz? A luz se desloca com a mesma velocidade em todas as direções, independente do referencial. Então, quando você está no referencial onde o sensor e o emissor está parado, a gente vê a mesma coisa que a luz. A gente vê eles chocando ao mesmo tempo. Quando eu estou no referencial onde a fonte e os sensores se deslocam em relação a mim, como a luz se desloca com velocidade igual em todas as direções, e esse cara aqui está andando em direção da fonte, eu vejo a luz se chocar primeiro com esse, porque ele vem em encontro, e depois com o outro. Porque a velocidade dela era constante e o cara está andando. Então quando o cara emite ela aqui, ela se propaga independente do meio. E como o cara vem de encontro, choca primeiro nesse. E como aquele está correndo dela, ela demora mais. Então veja só, num referencial eu vejo a luz bater nos dois ao mesmo tempo, e no outro eu vejo bater primeiro num, depois no outro. Que coisa maluca é essa? Certo? Eu vejo cair duas pedras. E tem um outro cara que fala, não, aquela caiu primeiro que essa. Como assim? Então esse conceito de simultaneidade que muda quando a gente trava a velocidade da luz. É interessante, uma coisa interessante a gente pensar em termos astronômicos, certo? E tempo é uma coisa... Tempo astronômico, certo? Veja só, a gente sabe que a velocidade da luz é c e é finita. Então ela demora um tempo para chegar de lá aqui. A luz demora 8 minutos para vir do Sol até aqui. Tá? Então vamos imaginar que tem duas estrelas explodindo. E um cara que está no meio caminho entre as duas estrelas. As duas estrelas explodem e a luz propaga até o cara. E chega ao mesmo tempo. E esse cara vê as duas estrelas estourando ao mesmo tempo. Então esse cara fala assim, pô, essas duas estrelas explodiram simultaneamente. Vamos imaginar o cara agora, o cara que está do lado da estrela, de uma delas. Explode. Ele vê essa aqui explodir primeiro. Para depois de muito tempo a luz vem falar, olha, essa aqui explodiu, essa muitos anos depois. Então o conceito de simultaneidade acaba quando a gente tem esse fato de que a velocidade da luz é constante em qualquer referencial. E aqui a gente está vendo, ele tem esse apêndice que mostra a onda sonora, a onda tem um meio para se propagar, a luz não tem meio nenhum. Ela se propaga independente de qualquer coisa, certo? Então ela não tem que ter um meio e, portanto, a velocidade dela é a mesma em qualquer referencial. Eu tenho um videozinho aqui, vamos ver se vai tocar, que explica mais ou menos assim, que é a experiência do trem. Você tem um cara numa estação de trem e uma pessoa vindo em direção à estação, certo? Imagine two observers, one seated in the center of a speeding train car, and another standing on a platform as the train races by. As the center of the car passes the observer on the platform, he sees two bolts of lightning strike the car, one on the front and one on the rear. The flashes of light from each strike reach him at the same time, so he concludes that the bolts were simultaneous, since he knows that the light from both strikes traveled the same distance to his eyes at the same speed, the speed of light. He also predicts that his friend on the train will notice the front strike before the rear strike. Ó, quem está dentro do trem chega primeiro nele e o da frente, depois o de trás.
que ela vê então, afinal de contas? O que ela What vê? does the passenger see? As her friend on the platform predicted, the passenger does notice the flash from the front before the Uma, flash from the rear. depois... But her conclusion is very different. As Einstein showed, the speed of the flashes as measured in the reference frame of the train must also be the speed of light. So, because each light pulse travels the same Olha lá, distance a from mesma each end of the distância, train, só que ele vai em direção ao she negócio. can only E conclude aí, one thing. If she sees the front strike first, it actually happened first. então se ela vê o negócio acontecendo Interpretation antes, is correct. The dois observer estão on the corretos. platform claims that the strikes happened simultaneously, or the observer on the train who claims that the front strike happened before the rear strike. Einstein tells us that both are correct within their own frame of reference. This is a fundamental result of special relativity. From different reference frames, there can never be agreement on the simultaneity of events. então o que ele diz aí no final é isso aí. Que em dois referenciais diferentes, não necessariamente tem que concordar que dois eventos acontecem simultaneamente. Então, pessoal, que coisa maluca, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como é que a coisa pode acontecer ao mesmo tempo para um e certo? Mas é assim que acontece, tá? E isso tem eu já estou terminando, isso tem um impacto direto em como a gente descreve aquele negócio do cachorro, um carro andando junto e tal, as transformações de Galileu. Você tem que mudar isso aí, porque agora a gente não tem mais T igual a T. Não tem os tempos absoluto, matemático, que flui independente de qualquer coisa, que o Newton falava. Você tem o tempo, depende do seu referencial. O tempo depende, certo? Não, com isso aí tem que dar. Vai depender do referencial para ter uma verdade? Como é que é? Não, então com isso, qual que é o certo? Depende Não existe certo. Depende do referencial de dentro. Por exemplo, Não. o mundo então nasceu na fase de onde houve o Big Bang. Depende. Não, não existia ainda. Mas se existisse, se tivesse movimento, poderia ser 2, sei lá. Coisa assim. Então, nesse caso é um pouco mais complexo, porque a história do Big Bang, ela diz que no Big Bang o espaço e o tempo surgiram naquele instante. Então não tem muito sentido, está tudo amarrado, então é tudo junto, certo? Então não tem como você medir o tempo, é uma coisa bem complexa. É igual uma vez eu perguntei, nunca ninguém conseguiu explicar, eu não sei também como é que explica. Os caras falam assim, o universo tem ainda a idade de torno de 15 bilhões de anos. E existem corpos celestes que estão a 13 bilhões de anos de nós. Aí eu pergunto o seguinte, se eles estão a 13, a luz demorou 13 bi de anos para chegar de lá aqui. Quanto tempo que ele demorou para chegar lá? Muito mais, certo? Porque ele não anda a velocidade da luz. Aí os caras falam, não, mas não é, que é tudo junto e tal. Eu não consigo entender isso aí, certo? Eu não tenho, porque já li artigo que diz isso aí, eu não sei. É bem complexo. Na minha cabeça é difícil entrar aí. Isso é complicado. Né? Porque se a luz demora 13 bilhões, pensa quanto tempo demora para chegar lá. O planeta, sei lá, a estrela, certo? Então é complicado isso aí. Mas nesse tipo de experimento simples, é bastante claro, tá? Que o tempo, ele depende do referencial onde você está. Então o que acontece? A gente tem que reescrever aquelas transformações de Galileu, porque teria igual a T já não vale mais. Então como é que é reescrito isso aí? Pega-se um referencial S', que se desloca com velocidade V com relação a S. Então os caras fazem toda uma conta, está lá no Moisés, quem quiser ver, está lá, certo? E você consegue, agora você, para satisfazer o segundo postulado de Einstein, que é a velocidade da luz constante, olha isso, velocidade da luz constante, você tem que agora não usar mais as transformações de Galileu, mas as transformações de Lorentz, certo? Que se voltar aqui eu mostro para vocês. Vai, fiote. Eu acho que... agora. Certo? As transformações... Putz, não vai, né? Pô, será que é o contato aqui, ou... Eu acho que você... Porque estava bom até agora. Vai. Essa é a transformação de Lorentz para a posição. Veja só, exceto esse termo aqui, é a mesma coisa do Galileu. X' é igual a x menos VT. Só que tem um termo agora aqui que é esse tal gama. O que é esse gama? Esse
gama é 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado, onde v quadrado é essa velocidade entre os dois referenciais. Certo? O tempo não é mais t igual a t. T é igual a gama t menos v sobre c quadrado vezes o x. E aqui que é o lance. Você tem a posição dependendo do tempo e o tempo dependendo da posição. É nesse momento que se cria o espaço quadridimensional. Um espaço que não é mais três dimensões, tem x, y, z e o tempo. É o espaço quadridimensional. O tempo e o espaço estão ligados, um depende do outro. Tá? E esse gama, essa expressão que eu mostrei para vocês, veja só, é 1 sobre raiz de 1 menos v sobre c quadrado. Como a velocidade da luz é a velocidade limite, esse termo é sempre menor que 1. Então esse termo aqui, essa divisão é sempre maior que 1. É isso mesmo? É, né? Esse matemático aí que está ajudando ele. É sempre maior que 1 esse termo. Então se ele multiplicar aqui e aqui, então, tá? E olha só, o que acontece quando a gente leva, que isso aqui começa a ser considerável só quando v é uma parcela razoável de c, que é ao quadrado, certo? Então se você tem uma velocidade do mundo medíocre nosso, esse termo aqui é 0. Esse cara aqui vira 1, certo? Então fica x' é igual, isso aqui vira 1, x menos vt, Galileu. T' é igual a 1 vezes t vezes um termo v sobre c quadrado, que também é pequeno. Então isso soma, então fica t' igual a t. Então essas transformações, no limite das velocidades não relativísticas, levam às transformações de Galileu. Por isso é uma generalização. Generaliza a coisa. Explica aquilo que explicava antes e mais. Esse aqui é o esquema, certo? E qual é, eu acho que eu vou pular essa parte que a gente já está no final, os efeitos cinemáticos. Eu vou dizer, certo? O que é os efeitos cinemáticos do postulado da velocidade da luz que leva às transformações de Lorentz? É o famoso contração das distâncias e dilatação do tempo, que todo mundo já ouviu falar, viu no filme Interestelar, blá blá blá, que é o seguinte, que objetos se deslocando com velocidades altas são menores do que são se você está em repouso com relação a ele. Então se você tem uma régua e está parada, ela tem 1 metro. Se ela está andando com velocidade muito rápida e você mede o tamanho dessa régua, essa régua vai ter 80 centímetros. Por outro lado, essa é a contração dos espaços. O tempo, você tem um relógio que está parado aqui, eu medi 1 minuto. E aí é a dilatação do tempo. Quem está de fora, mede, olha naquele relógio e olha no relógio aqui, e aqui passou mais tempo que lá. O tempo dilata, passa mais devagar que quando você está em repouso. Então é a dilatação do tempo. Então, veja só, você já tem coisas que acontecem que são absurdas. Uma coisa que tem um tamanho aqui e para outro cara, o cara que está na lua, é menor. Está olhando para cá. Ou um relógio, o meu relógio aqui mede um tempo, e se eu coloco ele dentro do avião e faço ele viajar, ele mede menos tempo, passa mais devagar. Você fala, mas isso não existe, isso é lorota, esses caras estão tudo louco. Não, os caras fazem experimento. Os caras pegam o relógio atômico, já ouviu falar relógio atômico, né? Relógio atômico ele tem uma precisão de 1 bilhão, ele atrasa 1 bilionésimo de segundo a cada século. Então é 10 a menos 9 segundos por século. Então, porque ele é baseado nas oscilações de um átomo, que oscila muito rápido, então é muito preciso, muito preciso. Então, você pega 2 relógios desses, coloca um do lado do outro, o ano que vem você vem aqui, até a 9ª casa decimal está igual. Mas o cara pega 2 relógios desses, coloca no avião e manda rodar. Um para um lado, outro para o outro. Dá lá 3 voltas em volta da Terra, para o relógio, olha, está atrasado. O relógio atrasa. O relógio que não atrasa parado, atrasa andando. Certo? O relógio atrasa andando. Os caras fazem esse experimento. Certo? Os caras têm uma partícula que chama... Atrasa andando ou adianta andando? Ah, não, anda mais devagar. Se você, é a história do gêmeo, certo? Você pega 2 gêmeos e coloca um na nave, manda andar muito rápido. Na hora que ele volta, o que está aqui ficou velho, o que estava lá ficou novo. O tempo devagar, é dilata, o tempo passa mais devagar. Então, o segundo lá demora passar aqui, certo? Eu tenho uns negocinhos aqui que mostra aqui, ó, rapidinho. Então, vamos lá. Esse aqui é interessante. Ele mostra dois
foguetinho, certo? Um negócio que é chamado de relógio de foco. É um relógio assim, são dois espelhos e um foco que bate em cima e embaixo. Cada vez que ele sobe um e desce, é um clique, certo? É como se fosse um pé. Então você coloca assim, ó. Os dois, vamos ver se funciona aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Os dois estão parados, certo? E os dois estão simultâneos, tá vendo? Na hora que um sobe, o outro desce. Agora eu começo a acelerar o de cima. Certo? Eu ponho ele para andar numa velocidade mais rápida. Então você vê que esse cara, ele anda uma distância maior, tá vendo? Ele não anda só essa distância. Ele anda a hipotenusa do negócio. A hipotenusa é maior. E como a velocidade dele é sempre constante, como ele anda uma distância maior, ele demora mais para subir e descer e o relógio passa mais devagar. Vocês entenderam isso aí? Isso aqui é legal, né? Porque aquele foto anda uma distância maior, certo? Então ele demora mais para ir voltar. Esse aqui não. Aí conta, veja só. Aqui passou 47, aqui 49, aqui está menor que aqui. E isso depende do V sobre C. Aqui eu tenho 0,23 da velocidade da luz. Se eu coloco esse cara mais rápido, ele vai andar uma distância maior, certo? Ó. Então você tem até de subir e descer, certo? Vai atrasando mais ainda. Quando você vai lá para cima, olha só que tem um problema sério. Se V igual a C, tem uma... Certo? Então uma coisa não... Isso é um dos limites para a velocidade. Por isso que a velocidade da luz é o limite na natureza, primeiro por causa disso. Segundo porque tem um outro negócio lá que mostra que se pudesse existir coisa que andasse mais rápido que a luz, era possível alguém matar o avô, certo? Então aí, como eu mato meu avô e estou matando meu avô, se meu avô não existir, então, certo? Tem essas coisas ali. De volta para o futuro, mas aquilo lá você vê. Se você coloca 1, olha aqui, 1 não tem relógio. Porque, tipo, a velocidade, o foguete está tão rápido que, certo? O foguete está tão rápido que a luz não chega lá, certo? Ele vai infinitamente lá. Tá? É o divisão por zero. Tá? Bom, eu acho que eu já passei bastante do tempo. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Tinha só mais uma coisinha aqui, mas é chato. E eu espero que, bem, na correria, mas espero que dê para entender. Pode fazer outra depois, conversa com ela. Posso falar de Júpiter. Mas não aparece que eu falo de Júpiter. Mas eu tenho que aperfeiçoar, ela ainda está meio dura. Tá bom. Obrigado, pessoal. Pergunta, quem quer fazer uma pergunta? Vou chorar.